Queria entrar um pouco mais no detalhe. É um pouco mais técnico aqui, mas acho que é importante vocês entenderem que é justamente um dos pontos aqui mais importantes da operação. Lembra que eu expliquei lá no início que o full é um modelo 100% automatizado, ou seja, para operar no full, vocês obrigatoriamente precisam usar o que nós chamamos de faturador, que é um emissor de nota fiscal com base no certificado digital de vocês, que é o A1, né, que é o token lá na nuvem, né, para fazer as emissões para e-commerce, usando uma série fiscal que ela seja distinta, ou seja, o Mercado Livre, como ele não lê o certificado, vocês precisam usar uma série, porque eu vou passar a fazer uma sequência numérica nova, né, emitida nota 1 em diante, na série que vocês definiram, então isso facilita muito até para efeito aí de contabilidade e configurar as regras tributárias, tá? Nós aqui em São Paulo operamos pelo modelo aqui de operador logístico, tá? Que rege aqui pela portaria CAT 31, que é basicamente o modelo que vocês emitem, que o faturador, né, emite uma remessa, depósito temporário para entrar um estoque, emite um retorno quando ocorre a venda, para que a venda saia do teu CNPJ, do teu endereço, para o consumidor final, tá? E eu emito aí o conhecimento de transporte, né, nas operações aí intermunicipais. Ou seja, fiscalmente falando, nós somos apenas um operador logístico para vocês. Todas as notas da operação, todas, tá, pessoal? Da remessa até devolução, são de vocês, emitida de forma automática pelo faturador. E lembra que eu comentei lá no início a questão do nosso modelo, né, que nós chamamos de multi-warehouse. O que é isso, tá? Fiscalmente falando, o regime nosso, tá, fiscal, ele basicamente permite que eu avance seu estoque para múltiplos CDs, né, incluindo Bahia e Santa Catarina, no qual eu vou, então, fazer o envio somente físico do produto, mas fiscalmente não muda nada, tá, pessoal? Então, se vocês estão hoje em São Paulo, ou se vocês, por exemplo, estejam, sei lá, no Paraná, ou em outro estado que eventualmente não tem o full, hoje o que tem full é onde está esses mais claros, tá? Que é São Paulo, Santa Catarina, Minas, Bahia. Tem aí projetos para abrir outros estados, né, no futuro próximo. Mas só para vocês entenderem que mesmo que vocês estejam, tá, em estados onde a gente não tem o full hoje, por exemplo, Paraná, vocês podem atuar sem a necessidade de uma filial por Santa Catarina ou por Bahia. Então, normalmente, os vendedores do Nordeste atuam pela Bahia e do Sul atuam por Santa Catarina. Mas se você também tiver, por exemplo, Cláudio, eu estou no Goiás, mas eu tenho, por exemplo, eu importo, recebo, por exemplo, por Paranaguá ou pelo Sul e quero operar, por exemplo, em Santa Catarina. Então, tudo bem, isso dá para ser feito, tá? E a nota, tudo ela é emitida de Goiás aqui do nosso exemplo, faturando fisicamente de Santa Catarina, por exemplo, tá? Então, isso aqui é bem legal, pessoal, que permite aqui uma operação bem estratégica, né? Dependendo aqui onde vocês conseguem ter, inclusive, ganhos fiscais aí em diversos estados, tá? Queria só falar aqui rapidamente também que todo o insucesso de entrega no full, esse produto volta para o CD, ele é reintegrado no estoque e volta para a venda novamente, tá? Então aqui não tem nenhum custo para vocês, é um processo totalmente automático. E o que eu entreguei fisicamente, tá, para o cliente, aí sim, tá? Aqui o cliente, ele basicamente vai ter que abrir uma reclamação, ele vai ter que falar lá o motivo, vocês vão ter que concordar ou não. Concordando, eu gero um código reverso, ele vai postar esse produto dentro de uma agência mais próxima dele e eu vou entregar fisicamente para vocês. Então, uma vez entregue fisicamente para o cliente, ele não volta mais para o full, ele volta sempre para vocês fazer aí a devida triagem desses produtos e, eventualmente, até mandar ele para venda novamente, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona aqui essa parte. E aí, para fechar, tá, pessoal, o que pode e o que não pode mandar para o full. Hoje o full, ele permite produtos com 1,20 m, no maior dos lados, por 2,60 e pesar até 25 quilos. O cross-docking, por exemplo, é 2 metros, o maior dos lados, por 3 e pesar até 50 quilos. Então, basicamente, ele tem essa diferença entre os dois, tá? Esse é hoje, o 2 por 3,50 é o máximo que o Mercado Envios permite. Fora isso, aí entra naquelas condições lá do sem Mercado Envios, né? Que eu mostrei para vocês lá no início. Bem, e tem algumas outras restrições, por exemplo, quando estamos falando de um produto que tem a validade, ele tem que ter no mínimo 3 meses de validade,
não pode, por exemplo, produtos inflamáveis, aerosol, ou algumas categorias específicas, né, como arame farpado, que isso é bloqueado também dentro da operação. Então, tem algumas coisas específicas que também não são aceitas, tá? E aí, para fechar, que eu já abro para pergunta para vocês, muitos perguntam, poxa, Cláudio, mas como que eu ativo o full, né? Assim, pessoal, o full, ele basicamente ele não é uma modalidade de entrada de um vendedor no Mercado Livre. Então, a ideia aqui é que vocês iniciem a sua jornada, né, dentro do Mercado Livre, vendendo aí pelas outras modalidades, e assim que for construído um histórico, tá? E esse histórico, normalmente, é depois do primeiro mês de venda, e que vocês atinjam, obviamente, essa maturidade aqui dentro, tanto em volume quanto em venda, que aí o próprio sistema, a gente roda bases mensalmente, tá? Para ver os sellers que estejam elegíveis, né? Para que a gente possa, então, convidá-los a entrar no full. Então, vocês vão estar recebendo aí um e-mail, né? Com esse convite. Outra forma também de acelerar um pouco esse processo é vocês mostrando o interesse via aqui esse QR Code, né? Então, isso vai te direcionar para um link onde vocês também podem fazer essa solicitação. Lembrando que é necessário que vocês entrem logado com a conta, senão o sistema não tem como reconhecer de qual conta nós estamos falando e que minimamente tem esse histórico de venda. Outra dica que eu dou também é que vocês já ativem o certificado digital, já deixe tudo certinho, regularizado. Lembrando que o full, ele atende, até pode o MEI, tá? Mas o MEI, normalmente, ele tem problemas aqui dentro, porque como o full vai acelerar muito a venda, a gente costuma ter muitos problemas de começar a estourar muito rápido, né, o faturamento e depois acabar travando, mudando no Cefaz. Então, normalmente, tá, o recomendado é que seja simples ou lucro presumido e lucro real, que é a grande maioria aqui do processo. Só para vocês entenderem como isso funciona.